Gênesis, capítulo de número 8, nós vamos estudar a palavra de Deus, do versículo de número 15 ao versículo de número 22. Gênesis, capítulo 8, versículo de número 15 ao versículo de número 22. O título da mensagem é: Noé e sua família saem da arca. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo de toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, trazei fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. A palavra do Senhor diz, que chegou o momento de Noé sair da arca. A arca, ela foi um lugar de grande proteção para Noé, a sua família e para todas as espécies de animais existentes, enquanto estava se passando o dilúvio. Quando o dilúvio começou a baixar e as águas se secaram, então era o momento de sair da arca. E Deus avisou a Noé o tempo certo de sair da arca. E nós também precisamos estar atentos. Vai chegar uma hora que Deus vai nos dar uma orientação, a qual nós precisamos tomar a respeito da nossa casa, da nossa família, para nós vivermos uma nova história em toda a nossa descendência, para nós vivermos uma nova história em nossa família. Aqui Deus orientou a Noé: Noé, sai da arca, tu, tua esposa, teus filhos, as tuas noras e os animais e todas as famílias de animais também existentes. Então, além da família de Noé, Deus chama a família também, as espécies de animais ali que estavam, porque, como a gente aprendeu na palavra de Deus, havia entrado ali, um casalzinho de cada espécie, para que eles formassem família, e para que eles continuassem a descendência do Senhor, mostrando aqui que Deus é Deus da família. Tanto que Deus compara não somente a família de Noé e as famílias de seus filhos, até os animais, aí Deus os chama como famílias, ou seja, e Deus precisava que houvesse a continuidade da descendência sobre a terra. E Deus queria ali que a descendência se continuasse, porque Deus é Deus de descendência, Deus é Deus de genealogia. Deus ali queria que a família perdurasse, continuasse, e que dos filhos de Noé nascessem netos a Noé, que nascessem também bisnetos, tataranetos, e não sei quantas gerações ali viessem para frente para dar continuidade à descendência e à família de Noé. E sobre essa casa, sobre essa família, Deus ali reformaria novamente o plano da família sobre sobre a terra. Então Deus tinha um plano maravilhoso. Assim como Deus tem para nós, para a nossa casa, para o nosso lar e para a nossa família. Veio que oportunidade maravilhosa, já se iniciou um novo ano, estamos no novo ano de 2024. Então Deus pode ali trazer uma bênção, uma nova história para a nossa vida, também para a nossa casa, e fazer com que as nossas casas e famílias sejam benditas e abençoadas no Senhor. Deus pode fazer com que a família tenha a bênção de quem? De Deus. Por isso que é importante a gente encaminhar a nossa família ao plano de salvação, procurar trazer a família à casa de Deus, procurar trazer a família para seguir a presença de Deus conosco,
procurar trazer os nossos parentes, a nossa parentela, parentes de perto, de longe, né? Chamá-los a servir a Deus conosco. Você aí deve convidar, você que é casado, convidar seu cônjuge, você que tem filhos, convidar os filhos, tem pais, convidar os pais, os parentes de perto, de longe, né? Os mais perto, os mais afastados, convidá-los para estar na presença do Senhor, porque Deus é Deus de genealogia, Deus é Deus de descendência, e Deus pretendia ali escrever uma nova história e uma nova vida para a família de Noé, assim como Deus pretende escrever uma nova história para o nosso lar, para toda a nossa família, para toda a nossa parentela. É importante nós estarmos no entendimento da palavra, é importante nós estarmos de acordo com a Escritura e entendermos que a palavra de Deus é o melhor plano ali, é o plano perfeito do Senhor para a nossa vida. A palavra de Deus é o plano perfeito de Deus ali para a nossa casa, para a nossa descendência, porque a Bíblia diz, né, que a maior alegria de Deus, seja a maior felicidade de Deus, é ver com que os seus filhos, ou seja, com que nós andemos na prática da palavra. Deus vai se alegrar em nos ver cumprindo a palavra, em ver a nossa casa cumprindo a palavra, em ver os nossos familiares cumprindo a palavra de Deus. Essa é a maior alegria, o maior contentamento de Deus é esse, em ver nós e a nossa casa cumprindo a palavra dele, isso a tempo, isso fora de tempo, em todo tempo. Aí continua dizendo a palavra do Senhor, diz assim, versículo de número 20: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Lembra-se que Noé havia separado alguns animais a mais para entrar na arca, que eram considerados diante do Senhor como animais limpos ou puros, que serviriam depois para o holocausto. Ele havia separado algumas aves a mais, que seriam consideradas também limpas e puras, que depois serviriam para o holocausto, ou seja, para serem oferecidas em cheiro suave a Deus. Então era isso que Noé estava fazendo. Noé, depois que ele saiu da arca, ele construiu o quê? Um altar ao Senhor, para ali o quê? Queimar o sacrifício, cheiro suave, para que aquilo chegasse com louvor e adoração a quem? A Deus. Hoje nós não precisamos fazer esse tipo de sacrifício, né? De colocar animais puros, né? E imolar e depois queimar a fogo e oferecer ao Senhor. Por que não é necessário mais se fazer isso, pastora? Porque na verdade Jesus foi quem? O Cordeiro vivo, né? O Cordeiro Santo que foi imolado em nosso lugar, para nos dar direito à salvação, para nos dar direito à aceitação a Jesus Cristo, e nos dar direito para nós, para a nossa casa, depois do recebimento de Jesus Cristo, a vida o quê? A vida eterna. Então Jesus se sacrificou ali no lugar. Jesus ali morreu no nosso lugar. Jesus não morreu só por nós, Jesus morreu por nós, pela nossa casa, por toda a nossa família, por toda a nossa genealogia e por toda a nossa descendência. Então Jesus, como cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, que morreu no nosso lugar, ele pagou o quê? O preço, para que nós não precisamos o quê? Nos sacrificar, para que na verdade nós venhamos dar da nossa parte a Deus é o que? Sacrifícios de louvores, adoração, para que a gente venha adorar a Deus, a beleza e da santidade dele, para que a gente venha bendizer o nome de Deus através das nossas práticas, falas, adoração, louvor, para que a gente venha exaltar o nome do Senhor, para que a gente venha edificar dentro de nós o altar de adoração a Deus, para que a gente venha edificar dentro da nossa casa, da nossa família, o altar de adoração a quem? A Deus, para que a nossa família, os nossos parentes, a nossa parentela, na mesma visão, recebendo Jesus na condição de Senhor e Salvador de suas vidas, venham prestar adoração ao Deus vivo, ao Deus Criador, para que a nossa casa seja um ambiente de adoração ao Senhor. Então, Noé fez isso,
Noé edificou um altar de adoração a Deus. Nós também, esse ano novo que começa, o que nós temos que fazer é edificar um altar de adoração a Deus na nossa casa, levar a palavra para o meio da nossa família, levar a oração para a nossa família, levar a prática da palavra para o nosso dia a dia, os nossos comportamentos, falas, instruções, lições, correções, levar o entendimento da palavra, levar a oração, levar a vida com Deus para o ambiente familiar, levar a vida com Deus para o ambiente família, e ali edificar um altar de adoração, edificar um altar de louvor a Deus, edificar um altar de prestação ali, de culto ao Senhor, ou seja, ter um momento ali familiar de oração, de adoração a Deus, momento ali a qual a família se reúne para estudar a palavra de Deus, para conhecer as Escrituras, e ali prestando essa adoração, esse louvor verdadeiro ao Senhor Deus. Então, nós temos que tomar esse exemplo de Noé, e adorar ao Senhor, orar a Deus pela nossa casa, apresentar em oração a nossa família, o nosso lar, toda a situação que nós temos passado a viver dentro de casa. E este é o papel daquela pessoa que está vivendo um plano de salvação, e reconheceu que Deus tem para ela um plano de salvação, reconheceu que Deus tem para ela, para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência, para a sua genealogia, para os seus parentes, para a sua parentela de perto, de longe, parentes de perto e de longe, ali a bênção da salvação, levá-los ao conhecimento da palavra, da verdade, para que ao tempo de Deus, eles venham receber Jesus, a condição de Senhor e Salvador, e eles venham formar uma aliança verdadeira com Deus. Eles venham formar uma aliança com o Senhor, um compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, venham andar, caminhar segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus. E continuando aí, diz assim, versículo de número 21: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. Então Deus falou: não, a partir de hoje eu não acabo mais com a terra em águas, não. Eu não vou ferir a terra, eu não firo mais a natureza com águas, por causa da maldade que o homem tem desde a sua meninice. Então Deus mostrando, que a natureza do ser humano, sem Jesus Cristo, sem o receber de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é uma natureza o quê? Má, que muitas das vezes essa natureza, ela aflora ali sobre a vida da pessoa desde pequeno, desde que a pessoa é menino. Então, por isso que é necessário que toda pessoa reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passe pelo batismo nas águas do novo nascimento, para se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Passe pelo novo nascimento, para que venha morrer o que é essa velha natureza, essa velha natureza que ali atiça a maldade, porque a palavra de Deus ela deixa claro que na aceitação a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida da pessoa, é gerado na pessoa ali uma nova chance, uma nova oportunidade e um novo plano de salvação da parte de Deus. E depois também é derramado sobre a vida da pessoa que o Espírito Santo, que diz a palavra de Deus, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o que dá a paz interior que a pessoa precisa. Então, a partir do momento que a pessoa entender, reconhecer a palavra e adentrar ao plano de salvação e reconhecer o plano de salvação da parte de Deus e vir ali a cumprir esse plano de salvação, andar, prosseguir, caminhar segundo a palavra de Deus, Deus pode escrever um novo plano, uma nova história para todos aqueles que fazem parte da nossa família, da nossa descendência.
Deus pode escrever aí um novo plano, uma nova história para toda a nossa genealogia, desde que eles ali recebam o Senhor Jesus na condição de Senhor e Salvador de suas vidas. Deus começa a escrever uma nova história. Então Deus falou: não, eu não lanço mais esse tipo de maldição sobre a terra, de chuvas, de dilúvio. Não, isso mais eu não farei. Deus falando. Aí ele diz assim, versículo 22: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessará. E é o que nós vemos aí, irmãos? Nós vemos passar e acontecer, dentro da palavra de Deus. Você vê que existe a semeadura e existe a colheita, ou seja, a terra gera frutos, gera alimentos, A terra, ela, faz frio e faz o quê? Calor, como Deus havia prometido. Tem verão, o quê? Inverno, tem as estações próprias anuais, como Deus havia o quê? Falado. E dia e noite, o dia e a noite não cessará. Então Deus ali reformulou tudo novamente e colocou toda a natureza no seu devido lugar, mostrando ali o cuidado que Deus tinha com a humanidade, com a família de Noé e com as espécies de animais existentes que aceitaram ali da parte de Deus o plano de salvação. Irmãos, nós venhamos encaminhar a Deus a nossa família dentro do plano de salvação, dentro do plano da palavra, dentro do plano da verdade, para que a gente viva nesse ano de 2024 a maior verdade dentro da nossa casa, que é ver nós e a nossa família servindo ao Senhor, que é ver nós e a nossa descendência sendo benditos e abençoados em Abraão. É ver nós e a nossa família ali dentro do plano de salvação. Que haja em nós essa vontade de levar e conduzir a nossa família ao caminho da verdade. E quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos conduzir a nossa casa, a nossa família a este plano de salvação tão maravilhoso da parte de Deus. Amém? Vamos à palavra do Senhor Jesus pela palavra, vamos guardar no nosso coração. Amém? Graças a Deus. Guarda no coração.